Seja muito bem-vindo ao podcast Analista de Licitação. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para você alcançar mais rápido o topo, ou seja, se tornar um analista master em licitações, que é aquele que recebe salários acima de R$ 10.000 por mês. E esse aqui é o episódio número 9. Eu sou a professora Flávia Viana e nós vamos aqui no episódio 9 discutir um pouquinho a respeito das modalidades de licitação. Então, você que não sabe ainda o que é modalidade de licitação, né? Você que ainda não é analista ou você que já é analista, modalidade de licitação é como se fosse um formato que aquele certame, aquela licitação que o órgão público vai desenvolver, ele toma. E dependendo da modalidade que é escolhida, que é adotada, as regras da licitação, elas podem ser diferentes. Diferentes como, Flávia? Diferentes no que tange a prazos. Então, por exemplo, prazos maiores, mais dilatados ou prazos mais rápidos, né, mais curtos. Referente à questão de burocracia, referente à questão de universo de participantes, né? Algumas modalidades não tem nenhuma restrição, participa todo mundo que atende o edital. Outras têm algumas restrições, como por exemplo, ou você tem que ser cadastrado, ou tem que levar toda a documentação em alguns dias antes, como é o caso da tomada de preços. Então, isso que é chamada modalidade de licitação. Pense o seguinte, a modalidade é o formato, ela determina o formato, a forma que aquela licitação vai desenvolver no caso concreto, no que tange a prazos, a universo de proponentes. Então vamos ver um pouquinho como é que funciona aqui a questão da modalidade. Primeiro, como que eu fico sabendo, né, a modalidade de licitação, como que eu fico sabendo qual vai ser a modalidade? Aí deixa eu sair aqui da frente, né? Bom, o primeiro ponto que você tem que entender é que no próprio edital, no próprio instrumento convocatório, nós teremos a menção expressa de qual é a modalidade que foi escolhida pelo órgão, qual é a modalidade que foi escolhida por aquela entidade que vai fazer a licitação, que vai fazer a compra, a contratação. E aí, instrumento convocatório, é bom que você já saiba também, tá? Que ele já traz todas as regras que vão ser aplicadas naquela licitação. Então, por exemplo, olha só, quais são os critérios para participação, qual é a modalidade que foi adotada, quais são os documentos de habilitação que as empresas precisam ter, né? Como é que vai ser o julgamento das propostas, qual vai ser o critério utilizado, também é conhecido como tipo de licitação ou critério de licitação, é a forma pela qual as propostas serão julgadas, né? Quais são as especificações do objeto? Então, eu vou fazer a compra de um telefone. Como tem que ser esse telefone? Quais são as funções básicas que esse telefone precisa ter? Quais são as especificações técnicas desse telefone? Vou fazer a contratação de um serviço aqui de manutenção. Que tipo de serviço? Como é que vai se desenvolver? Quais são os prazos? Tudo isso vem especificado, né, numa peça que a gente chama de termo de referência ou de projeto básico, dependendo da modalidade. Se estiver diante de um pregão, vai ser o termo de referência. Agora, se for uma obra, serviço, nas modalidades clássicas que eu vou te mostrar aqui, a gente está diante de um projeto básico, tá? Como que vai ser a adjudicação? Isso é muito importante. Vai ser uma adjudicação por item, vai ser por lote, né? Lembrando que a adjudicação por item é aquela onde a gente tem vários itens, onde cada item é uma licitação independente. Então, cada item pode ter um proponente ganhador, não necessariamente o mesmo. Pode ser o mesmo? Pode ser o mesmo, mas a gente pode ter cada item sendo adjudicado, né? Ganho aí por uma empresa diferente, tá? Significa que são licitações diferentes, mas que foram colocadas, incluídas no mesmo edital, para ser julgada no mesmo dia. Já o lote é quando a gente coloca uma composição de itens dentro de um lote só. E aí quem ganha o lote leva aquela composição completa de itens e tem que executar a composição de itens, né? As sanções aplicáveis, qual o prazo de validade das propostas, né? Quais as condições para o ganhador, quem ganhar a licitação, para formalizar o contrato? Vai ser assinado um contrato administrativo, vai ser emitida uma nota de empenho ou similar e encaminhado lá por e-mail do proponente. Então, tudo isso a gente tem especificado no edital, incluindo o tema de hoje, que são as modalidades de licitação. Então, lembrando que a modalidade determina o formato
que aquela licitação futura terá. Então, como que funciona, pessoal? A gente tem aqui algumas modalidades que são as modalidades que eu chamo de modalidades clássicas de licitação. São as modalidades que estão constantes lá da Lei 8666. Então, lá na Lei 8666, a gente tem a modalidade concorrência, tomada de preços, convite. A gente tem também a modalidade concurso e a modalidade leilão. Mas não nos interessa nesse momento falar dessas últimas duas modalidades, porque aqui, para a sua carreira como analista de licitação, interessa quando o poder público, né, o órgão, a entidade pública, vai comprar ou contratar alguma coisa, tá? Então, nesse sentido, o que interessa para a gente agora, lá da Lei 8666, são as modalidades clássicas de licitação, perfeito? Tudo bem, então como é que funciona, Flávia? Como é que o edital seleciona qual modalidade que vai ser utilizada? Então, aí vai depender do valor do objeto que vai ser contratado, tá? Então, via de regra, por exemplo, valores menores, a gente utiliza a modalidade convite, valores medianos, a tomada de preços, valores maiores, a concorrência. E isso também é dividido entre obras e serviços de engenharia e compras e serviços comuns. Então, vamos ver aqui para obras e serviços de engenharia quais são os valores que a Lei 8666 traz. Então, se for um convite para contratar uma obra ou um serviço de engenharia, até R$330 mil, eu utilizo o convite. Acima de R$330 mil e até 3 milhões e 300, eu uso a tomada de preços. E acima de 3 milhões e 300, eu utilizo a concorrência. E se for uma compra, produto, insumo ou outro serviço que não serviço de engenharia, aí eu vou utilizar para outros valores, onde o convite vai ser utilizado para compra de produto ou contratação de outros tipos de serviços que não de engenharia, até R$176 mil. E acima de R$176 mil até 1.430.000, a tomada de preços. E acima de 1.430.000, concorrência, tá? Então, sempre assim, convite para os valores menores, tomada de preço para os valores medianos e concorrência para valores maiores, tá? É importante a gente ter o conhecimento que o órgão, né, ele utiliza esses valores que eu acabei de falar para vocês, contabilizando o tipo do objeto que vai ser comprado ou contratado no exercício financeiro. Por quê? Não sei se você já ouviu falar, se você não ouviu falar, você vai aprender agora. Existe uma coisinha chamada fracionamento ilegal de despesa. O que é isso? O órgão ele não pode utilizar essas modalidades aqui baseada em uma única contratação ou em uma única compra específica. Ele precisa calcular quanto que ele vai gastar de 1 de janeiro até 31 de dezembro por tipo de objeto. Então, vamos supor que a gente pense em obra, tá? Obras. Bom, se a gente vai fazer obras, tá? A gente tem que pensar quanto que eu vou gastar em obras de 1 de janeiro até 31 de dezembro e fazer o cálculo de quanto que vai gastar por esse tipo de objeto no ano calendário, no exercício financeiro. Então, se ele verificar que ele vai, numa obra, gastar, vamos voltar aqui, ó, ele vai gastar acima de 5 milhões em obras. Então, esse ano eu vou gastar acima de 5 milhões em obras, tá? Eu não posso ficar dividindo várias licitações e tentar fazer vários convites ou várias tomadas de preços, porque aí a gente não vai utilizar esse valor por contratação isolada. A gente tem que ver quanto que se gasta no exercício financeiro daquela natureza daquele objeto. Então, se eu vou gastar 4 milhões, ainda que eu faça 2, 3, 4 licitações no decorrer do ano, uma em março, uma em junho, uma em agosto, uma em setembro, uma em dezembro, eu não vou poder ficar usando 4, 5 tomadas de preço. Não. Ainda que eu faça várias licitações, em todas essas licitações eu tenho que usar pelo menos a concorrência. Porque somando tudo que eu gastei em obra no exercício financeiro vai me trazer a um valor total de concorrência, tá? Agora vamos supor que você vai fazer a compra de material de expediente, né? Compra de material de expediente e a gente vai gastar R$200 mil em material de expediente. Ainda que eu faça 2 licitações, eu não posso fazer 2 convites, tá? Eu teria que fazer 2 tomadas de preço, porque somadas 2 licitações, 100 mais 100 mil, daria acima do convite.
convite vai até 176 mil, tá? Então, sempre o órgão ele faz essa contagem, por isso que ele faz um plano de contratações, um plano anual, onde ele vê tudo que ele vai comprar, tudo que ele vai gastar no próximo exercício, e daí, ainda que ele faça várias licitações, ele utiliza a modalidade pertinente ao todo, tá? Ao todo, ainda que ele faça várias licitações. Então, é esse cálculo que ele faz quando ele utiliza modalidades clássicas de licitação. Agora, isso não acontece no pregão, porque tá aqui, ó, o pregão, para começar o pregão, ele não tem limites de valor. Então, o pregão, a diferença, tá? Para você que ouve falar em pregão, verifique o seguinte, olha só que interessante. Tem muita gente que confunde, que acha que pregão e que só tem pregão, e não é verdade. A gente tem pregão presencial, tem pregão eletrônico, só que a gente também tem concorrência, também tem tomada de preço, também tem convite, tudo pela lei 8666, e ainda que a nova lei de licitações, né, surgindo aí a nova lei de licitações, ainda que nós não tenhamos na nova lei nem o convite, nem a tomada de preços, tá? A gente vai ter concorrência, a gente vai ter o pregão, mas não se esqueçam que durante 2 anos, da entrada em vigor da nova lei, durante 2 anos, continua a possibilidade de continuar aplicando as regras da 8666. Então, a gente ainda vai conviver com tudo isso daqui pelos próximos 2 anos, só que não morreu, tá? A gente vai continuar convivendo com a tomada de preço e com convite nos próximos 2 anos, sim. Só depois que passarem esses 2 anos aí previstos pela nova lei de licitações é que a gente vai, então, de cabeça na nova lei, mas 2 anos muita coisa pode acontecer. Muitas oportunidades podem bater na sua porta. E você pode ter aí clientes que querem participar de convites, clientes que querem participar de tomada de preços. Se você não estiver pronto para participar, se você não tiver o entendimento das peculiaridades de uma tomada de preço do convite, você acaba perdendo aí as chances. Vou só dar um exemplo, por exemplo, da tomada de preços para participar, né? Ou você tem que ser cadastrado no órgão pelo registro cadastral que o órgão utiliza, ou você tem que levar toda a documentação de habilitação até 3 dias antes, lá, fechadinho no envelope. Então, quem não tem esse conhecimento, já cansei de ver analistas de licitações que não tinham esse conhecimento e chegaram numa tomada de preços lá para participar com os 2 envelopes embaixo do braço e não foram aceitos, e com total razão, porque tomada de preços não é uma concorrência. Se não tivesse essa diferença, não teria porque existir uma tomada de preços. O legislador teria deixado só a concorrência, que é o que ele vai fazer no novo projeto de lei. Mas aqui não. Aqui continua valendo isso daqui e continua pelos próximos 2 anos. E quem não tiver essa clareza, tá, desses procedimentos específicos de cada modalidade, vai deixar muito dinheiro para trás, né? Vai perder muitas oportunidades, e aí não adianta falar que não tem sorte, que é carta marcada, nada disso, tá? Você que não se preparou o suficiente para conseguir, então, atender aquela demanda, aquela necessidade, porque as demandas aparecem, né? Então, hoje a gente está participando de pregão, mas amanhã chega um cliente que o negócio dele participa da tomada de preços, tem tomada de preços para participar, né? Valores altos, e aí você vai deixar de participar porque você não está pronto, porque você não, eu não sei, eu só sei participar desse jeito aqui. Não, a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar, a gente tem que tá pronto para quando as oportunidades baterem na nossa porta, a gente não perder essas comissões, né? Você vai lá, você vai cobrar 2 a 5% de comissão do contrato. Imagina, você pega aqui, ó, uma tomada de preços, aparece para você uma tomada de preços aí, ó, de 3 milhões de reais. No caso de uma obra ou de um serviço de engenharia, né, um cliente seu aí aparece 3 milhões de reais e é uma tomada de preços. E aí, você vai deixar de participar? Você vai deixar de ganhar lá de 2 a 5% do valor do contrato porque você não sabe, porque você não se preparou. Então, não podemos deixar, são muitas oportunidades para a gente deixar 2 anos passarem. 2 anos acontece muita coisa, né? A gente deixar 2 anos aí sem se preparar, só sabendo participar também de pregão, você perde cliente, porque se seu cliente quer participar de uma tomada de preço, chega até você e você não está pronto para participar, ele vai procurar outro analista de licitação que pode estar pronto, preparado, e aí você perde o cliente aí para sempre, tá? Então a gente tem que estar preparado. Na medida que surge a possibilidade que o nosso cliente quer participar, a gente tem que partir para o abraço e tem que participar, tá, pessoal? Sem medo, com passo a passo aí, com passo a passo simplificado, tá? É possível você aprender, você participar com muita qualidade
e ganhar aí ainda essas licitações. Agora, a diferença do pregão é exatamente que no pregão não tem limite de valor. Então não tem esse negócio de fracionamento legal de despesa no pregão, não tem isso, não existe cálculo, ficar calculando quanto vai gastar, tá? Então o pregão, primeiro ponto que você tem que saber é que não importa o valor do objeto a ser contratado. A gente adota o pregão quanto? Para um critério que a gente chama de critério qualitativo, tá? Então, enquanto as modalidades clássicas de licitação são adotadas pelo critério quantitativo, né, que é por valor, o pregão a gente adota pelo critério qualitativo, ou seja, o objeto ele tem que ser comum. Eu só vou adotar o pregão se o objeto for comum. Então eu trouxe aqui algumas orientações que a gente pode utilizar na prática para evidenciar se aquele objeto é ou não comum. Por exemplo, são comuns aqueles objetos que têm aquisição habitual rotineira pelo órgão. Materiais de consumo, materiais de expediente, bens de prateleira, hortifruti. Isso tudo entra no conceito de bem ou serviço comum. Outro ponto, padrões usuais de especificação. Então, naquele mercado que ele é descrito, ele segue um padrão usual de especificação. Por exemplo, equipamentos de informática, né, bens de prateleira, até um helicóptero é considerado um objeto comum, porque no padrão de venda das empresas que vendem helicópteros, existem padrões usuais de especificações sujeitas ali a mínimos detalhes de diferenciação. Então, a gente consegue descrever de forma objetiva um helicóptero num termo de referência, consegue sim. Então, ele passa a integrar o rol de objeto comum também, né? Pode ser comprado helicópteros aí por intermédio do pregão. Outro ponto, objeto comum, para ajudar na definição, é que são aqueles onde o julgamento seja totalmente objetivo. Quer dizer, eu consigo escrever no meu termo de referência o que eu quero, e quando os proponentes chegam para participar do pregão, eu consigo fazer um comparativo ali das propostas, ver se as propostas dos proponentes batem com o meu termo de referência e fazer um julgamento centrado no preço. Então, não é um objeto totalmente singular, que não dá para comparar valores, tá? Então, é centrado num tipo de julgamento totalmente objetivo e mais centrado no menor preço, ou seja, eu consigo cotejar, eu consigo comparar. Eu vou comprar essa água mineral, então eu consigo comparar. Vamos comparar essa água mineral aqui, ó, da Cristal com a água mineral lá do São Bento. Então a gente consegue fazer um julgamento centrado no menor preço, tá? E isso não quer dizer que o órgão compra porcaria, não é isso. O órgão vai comprar ou contratar o que ele descreveu no termo de referência. Então, se no termo de referência ele descreveu memória do computador X, tem que ser memória X, não pode ser a memória Y. Então, ele vai escrever os mínimos critérios de necessidade, de qualidade, de desempenho, de durabilidade, tudo aquilo que ele necessita, tudo aquilo que ele precisa, tá? Ele vai descrever e quem tiver aquele objeto vai poder apresentar proposta e vai vencer, tá? O menor preço, mas não necessariamente, tá? Quem dá o menor preço ganha. Então a gente já viu aqui em outros podcasts também que com o conhecimento certo, estratégico do analista de licitação, ele vai verificar, porque muitas vezes a gente tem muito aventureiro que entra com menor preço, mas quando a gente vai analisar a documentação daquela pessoa, a documentação está errada, a proposta está errada, a especificação está errada, e aí a gente consegue inabilitar e desclassificar os proponentes, os nossos concorrentes, com o conhecimento certo, com a estratégia certa, tá? Então a gente cansou aqui já de repente pegar lá 11º lugar e ir derrubando os que estavam na frente e pegar o primeiro lugar. E quando eu falo derrubar, eu não estou me referindo a fazer nada errado aqui, pelo amor de Deus. Tudo que a gente faz aqui é dentro da legalidade, tá? É dentro da lei. São critérios que nós utilizamos legais. Não tô falando nem de brecha legal, não é isso. É o que é certo, o que é justo, tá? Se o cara tá com problema na documentação
e ele apresentou lá a documentação errada, às vezes o pregoeiro come bola, não vê esse erro, mas eu que sou analista master, que já estou preparado, eu vi o erro. Então, eu vou entrar com o recurso e falar, pregoeiro, tem que inabilitar esse sujeito, ele está com erro aqui nesse documento. Ou aquele cara que mandou uma proposta não seguindo a especificação que foi exigida lá no edital e de repente o pregoeiro não percebeu, e o pregoeiro ia classificou aquele cara, eu vou recorrer, eu vou falar, tem que ser desclassificado, tá aqui o erro. Então, a gente vai utilizando as estratégias com o conhecimento certo, para que essas pessoas que estão acima de mim, elas sejam retiradas, porque devem ser inabilitadas, devem ser desclassificadas, e aí a gente consegue então pegar uma excelente colocação e até ganhar um pregão, independentemente da colocação que você pegou inicial, porque a gente tem que ver se realmente aquele cara que entrou com o menor preço, se ele atendeu ao que o edital trouxe. Muitas das vezes ele não atendeu, e é isso aí que a gente vai utilizar no nosso dia a dia, no nosso campo de batalha, para que os concorrentes aventureiros sejam devidamente inabilitados, desclassificados, tá? Então, pessoal, esse daqui são os padrões iniciais, tá? Que eu queria trazer para você a respeito das modalidades. Então, por que falar de modalidade, Flávia? Falar de modalidade é muito importante, porque muitas vezes a pessoa confunde a questão do pregão, então acha que é só pregão, já escuta falar de pregão e acha que licitação é só pregão. Na verdade, é uma modalidade de licitação e a gente tem outras. E nós temos que estar preparados, se a gente quer realmente seguir a carreira como analista master de licitação, a gente tem que estar preparado para todas as modalidades, tá? Não pense você que hoje você está trabalhando só com licitação eletrônica, mas de repente amanhã vem uma oportunidade da sua vida, e aí você vai esperar o quê? Vai esperar para se preparar, até aí você já perdeu seu cliente. Já perdeu, ele já arrumou outro analista que já estava preparado para participar. Então, o negócio é sempre você estar preparado, já com o conhecimento certo, para no momento que aparecer a oportunidade, você aceitar, você ir e participar, tá? E ganhar a sua comissão e trazer os resultados tanto para sua carreira, mas para o seu cliente também, tá? Então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não é cadastrado no meu canal, não esquece de se cadastrar, ativa as notificações aí do sininho e te encontro no próximo podcast. Um grande abraço da professora Flávia Viana para você.